Eu vou agradecer imensamente a professora Graciela Chamorro por aceitar o nosso convite, né? Vou fazer uma pequena apresentação da professora Graciela e depois gostaria de inicialmente autorizar a nossa gravação e a transcrição depois da entrevista escrita, né? Para futura publicação. A professora Graciela é doutora em teologia pela Faculdade Este de São Leopoldo e antropologia pela Universidade de Marburg, na Alemanha. Ela, desde 1983, tem contato com os povos guarani falantes, sobretudo do Brasil. Suas pesquisas resultaram em diferentes publicações de artigos, capítulos e de livros sobre a temática, né? Principalmente sobre história, religião e língua dos povos guarani. É professora de História Indígena, atualmente aposentada da Universidade Federal da Grande Dourados, e dentre suas obras eu destaco a coautoria no livro Povos Indígenas em Mato Grosso do Sul. Essa entrevista faz parte de um projeto organizado pelo professor Rogério Rosa Rodrigues, na disciplina História do Tempo Presente, Teoria e Historiografia, né? E desde já agradeço a participação de todos e todas aqui na nossa entrevista e principalmente da nossa entrevistada. Professora, a minha pergunta inicial, ela vai dialogar um pouquinho com as metodologias, né, e as fontes históricas utilizadas pela professora, que inicialmente se debruçou sobre os documentos coloniais, mas sem deixar de fazer um diálogo com o tempo presente, né, e com as populações indígenas no tempo presente. Gostaria que a professora abordasse um pouco sobre os limites e as possibilidades da utilização das fontes para pesquisa em história indígena. Legal. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Espero que estes minutos, essa horas aqui, né, sejam de uma conversa, né, que eu mais ou menos me propus assim, né. Desculpa também porque eu não domino aqui nada desta metodologia de conversa remota, né, e sempre, de novo, tenho muitos problemas, né? Mas vamos, assim, com paciência, né? A gente agradece, né, pela Cláudia, né, por ela apreciar o nosso trabalho, a nossa pessoa, né? E, e vamos ver, né? O que é que eu posso dizer, né, para vocês. Então, a questão da metodologia, né? Eu entrei um pouco tanto no que se chama antropologia histórica em alguns lugares e etnohistória, história indígena aqui no Brasil, né? Entrei assim um pouco, entrei a partir do presente, né? Antes de ler documentos, antes de conhecer livros de história escritos sobre os indígenas, né? Eu conheci os indígenas em Dourados em 83 e as questões que me aproximaram e não me afastaram mais dos indígenas foram questões muito presentes, né? E quem eram esses indígenas que falavam uma língua muito parecida com a língua com que eu me socializei na infância, né? São indígenas que também vivem no Paraguai, de onde eu procedo, ou não, né? Essa religião deles, cheia de cruz, cheia de, é, de paraíso, né? Isso é cristão ou não é, né? Então foram questões assim que foram aparecendo para mim, né? E eu tentei então lidar com essas questões
E eu acho que o pensamento ocidental, assim, pelo menos a mim, pelo curso de teologia, me afetou bastante, porque a teologia também é uma ciência que bastante herdeira do iluminismo, né? Pelo menos a teologia que eu estudei, né? Herdeira do iluminismo e do pensamento também numa temporalidade linear, né? Como várias outras ciências, né? Então, aí, claro que a questão da história aparece muito forte, né? De querer achar a resposta na história, né? Assim, eu fui com as questões, por exemplo, dos cantos indígenas e das festas indígenas, toda essa parafernália no sentido positivo, né? Essa instrumentália ritual muito rica, né? Dos Kaiowá. E eu fui com isso tudo para o passado para ver se eu achava que de onde isso vinha, né? Então essa é uma ocasionou meu primeiro trabalho, que foi o de mestrado em história, quando eu pesquisei então os cantos indígenas sobretudo e a sua origem jesuítica ou não, né? E é claro que para isso eu tinha que eu achei que eu deveria ler tudo o que os jesuítas tinham para oferecer de em termos de litanias e rezas distintas rezas, né? E resumos doutrinários em formas de credos, né? Que que eram instrumentos de missão, né? Eu tentei comparar, né? E assim que eu assim, o primeiro exercício já foi lidar com a questão contemporânea, que era uma questão minha, questão de outras pessoas que me conheciam e que para as quais às vezes era certa a origem jesuítica desses cantos e para outros não, né? Eu realmente não sei, eu acho que eu imaginava mais que são de origem indígena, né? E foi uma certa frustração para mim quando um professor me disse: vem cá, e se não forem indígenas, o que muda, né? Eu queria que fossem indígenas, né? Então, tinha essa marca muito forte de que eu apreciava essa poética e eu não queria que os jesuítas roubassem dos indígenas a autoria, né, dessas rezas, né? E, ademais, que eu não encontrei nada parecido no acervo jesuítico, né? Então, isso é um pouco vamos dizer, em termos empíricos, como é que eu me encontrei, né, entre fonte escrita do passado e fonte oral do presente, né? E eu acho que eu operei quase sempre assim, mesmo quando mais tarde eu vou começar com a fonte escrita do passado, eu acho que eu nunca consegui ignorar que, vamos dizer, grupos indígenas parentes com aqueles que estão sendo citados nos documentos são vivos e que esses grupos eu deveria, de alguma forma, contemplar também, né? Qual é o limite dos documentos, né? Eu acho que o limite dos documentos são de vários gêneros, né? O documento ele ele é eu acho que as coisas não são escritas propositadamente para se tornarem documentos, né? Mas eles se tornam documentos pela relevância que cada geração vai dando a determinados assuntos, né? Que vai então também referendando e dando status de documento, né? Para esses escritos que vão ser de alguma forma é, é, vão se tornar, né, documentos pela importância que vai se dado pela utilidade, né, porque eles vão ser publicados ou porque eles vão ser trabalhados em algum é, museu, né? Mas tá. Então, para mim, por exemplo, que pesquiso bastante os documentos eu acho que nos últimos 20 anos, assim, 22, 25 anos, eu me dedico muito ao estudo das fontes escritas em língua indígena, porque hoje eu pesquiso, quer dizer, porque fazem uns 20 e tantos anos que eu me dedico ao estudo da língua indígena contemporânea, né, das línguas, né, e dos quais eu praticamente
há uns 5 anos, fechei em cima da língua kaiowá, que é uma língua menos estudada, né? E eu me dedico mais a isso, né? Então, a fonte escrita no passado vai me ajudar, ou ela é limitada, no momento em que ela não diz nada sobre esse assunto, né? Então, eu tenho um documento, um grande documento, ou tenho grandes documentos escritos em língua indígena. E isso é uma vantagem desses documentos. Mas esses documentos não têm som. Eles só têm a escrita no espanhol antigo ou no português antigo, século XVI, XVII, dos sons, né? Ou do alemão, tem alguns documentos escritos por alemães que levaram em conta o alfabeto alemão, o som dos ditongos alemães, né? Para transcrever o som da língua indígena. Então, mas assim, você tem que imaginar também bastante, né, a pronúncia dessas línguas. De qualquer maneira, é uma limitação. No estudo da língua, que tem uma grande parte da língua é fonologia, é som, né? Então, faltando som a essas fontes, né, a gente fica bastante truncada, mas já é bastante, é muito bom a gente ter documento escrito em uma língua parente da língua kaiowá, da língua guarani, da língua ambiá, né? E que nos permite, então, traçar uma temporalidade para essas línguas, né? Até o século XVII, né? Quando esses documentos são escritos, né? Nós temos outro grupo de documentos escritos há uns 70 anos depois dessa primeira leva de documentos, né? Então, com isso, a gente tem uma grande vantagem que a gente pode fazer uma avaliação dessa língua escrita no início do século XVII e no final do século XVII, ou indo para o final do século XVII. Nós temos 60, 70 anos de diferença, então a gente já pode fazer uma avaliação na própria história desses documentos, né? Então, essas coisas são muito boas, mas, como disse, o limite é esse, né? O documento histórico ele também é limitado, sobretudo, pela ideologia das pessoas que estiveram na condição de documentaristas, né? Na condição de pessoas que produziram, sejam cartas, crônicas, né? Dicionários, catecismos, né? Eles têm a limitação deles, e essa limitação é muito marcado pela missão que essas pessoas tiveram, seja o de conquistar, seja o de evangelizar, né? Então, às vezes a gente percebe que o que a gente chama limite, teoricamente, nem sempre eles vão ter também, porque no momento que eu vejo que um missionário registra, sei lá, 5 páginas para um termo como casa, né? É porque ele se interessou, ele se impressionou com aquela casa, e daí ele lhe dedica uma atenção. Ele não precisava tanta informação assim para fazer a missão dele, né? Então a gente tem que sempre de novo também olhar essas afirmações nossas, né? Mas grosso modo há um juízo, né, sobre os indígenas, sobre as experiências indígenas, né, e fora da missão, fora dos povoados, né? Essas experiências são bastante julgadas, né? Então, isso é um grande limitador, né? Se eu digo assim, se eu falo em documento arqueológico, por exemplo, né? Aí a gente eu acho que o limite é maior ainda, né? Eu não sou arqueóloga, talvez por isso eu diga isso, né? Mas eu sempre fico pensando, eu acho um determinado um fragmento de uma panela, agora eu vou imaginar a panela e eu vou ter que imaginar o uso que essa panela tinha e se tinha outros instrumentos, né? Outros artefatos semelhantes, né? Como é que se relacionavam, vou ter que imaginar a culinária, o plantio, né? Existe uma série de coisas, né? Mas a imaginação também é muito importante, né? E essa imaginação não se dá assim do nada, né? Eu acho que as pessoas que trabalham com temporalidade mais recuadas e com umas pesquisas mais
seja na linguística, ou seja na arqueologia, por exemplo, né, elas também vão desenvolvendo e vão se nutrindo, né, de vamos dizer, de uma metodologia de leitura, né, e de interpretação desses documentos, né? Mas que há limitação, há, né? E essa limitação, eu acho que é a limitação que a própria história já absorveu, quando ela diz que a gente sempre vai buscar, sempre vai estar à procura de uma maior aproximação do que aconteceu, mas a gente nunca vai chegar lá. E se nunca vai chegar lá, já depõe em favor de todos os documentos, né? Que hoje em dia já não pretendem informar o que aconteceu, né? Mas nos aproximar, né? De um lado, o outro documento vai aproximar do outro, e por isso é muito importante também usar o maior número possível de gêneros documentais, né? Para ir preenchendo, né? E também saber que se eu não tenho determinado gênero de fontes para pesquisar determinado assunto, eu não posso pesquisar, né? Porque se eu quero pesquisar a língua no século XVII e não existe nenhum documento sobre a língua, eu não vou poder pesquisar, porque os outros documentos vão me dizer muito pouco sobre a língua. Quando eu tenho a própria língua como suporte de uma memória, eu tenho aí uma graça, eu tenho aí uma coisa muito boa, né? Nesse sentido, os povos do litoral do Brasil e do sul do Brasil, um pouco do interior, aqui centro-oeste, né? E nós, do grupo da família Tupi-Guarani, né? A gente tem muita vantagem, porque nessa língua foram escritos muitos documentos, né? Agora, outros grupos indígenas, chamados, grosso modo, tapuias, por exemplo, cujas línguas não foram registradas, né? Realmente a gente tem uma impossibilidade de pesquisar a língua no passado, né? Então, não é por acaso que a linguística histórica se desenvolveu muito mais no campo das línguas tupi-guarani. Né? Professora, obrigada pela resposta. E a minha segunda pergunta vai no seguinte sentido, né? Como esses problemas, esses limites, eles dialogam com sujeitos históricos de carne e osso, né? Como eles se dialogam com a emergência desse sujeito indígena, protagonista de sua própria história. Então, eu acho que existe uma questão política muito forte que essa questão coloca hoje, né? Porque indígenas estão em universidades, são mestres, doutores, doutoras, né? E pesquisadores, pesquisadoras, e muitos não vão manejar esse aparato de documentos, né, que a gente tem para o passado, né, com toda a escolaridade que o estudo desses documentos exige, né, e vão fazer uma relação histórica assim direta entre o povo de hoje e o povo do século XVIII, do século XVII, do século XVI. E a gente sabe, pela história, que a gente não pode fazer, essas relações não existem assim automáticas. Né? Então, se hoje eu tenho um grupo tupinambá, vamos dizer, demandando reconhecimento, né, étnico, e eu tenho vários grupos tupinambá na costa do Brasil no século XVI, eu não posso agora considerá-los simplesmente parentes, né? Mas o indígena, eu não posso dizer para ele que ele não é parente daqueles lá, né? Porque até nós, às vezes, não somos todos parentes, quanto mais recuado a gente vai na história, a gente vai virando parente, né? Então, a gente tem essa dificuldade, né? Sejam pataxós, sejam tupinambá, hoje em dia também aparecem grupos, vamos dizer, que antigamente
que não são, na verdade, nomes étnicos, né, mas são metalinguagens criadas para denominar um grupo de línguas, como o Tupi-Guarani, por exemplo. Né? Tupi-Guarani é uma metalinguagem criada no século XIX, XX, para agrupar uma série de línguas, né, de grupos linguísticos de novo, né? E hoje tem grupos que dizem que são Tupi-Guarani, né? E então e assim vai, né? Então a gente também sabe um outro elemento é que a costa do Brasil ele ficou totalmente despovoado, né, de indígenas que moravam na costa do Brasil, né, nos primeiros 100 anos de colonização. Os indígenas 100 anos depois da conquista já vão ser outros, né, de outra origem, vamos dizer, biológica, de outra origem cultural, né, que vai ser realocada na costa para ajudar, né, para fazer o Brasil, né? E esses vão sendo chamados pelos nomes antigos, os indígenas, né? Ou seja, vão se tornando índios bons, índios tupi, na medida em que eles vão se inserindo nessa nova sociedade que vai surgindo, né? Então, a gente sabe que todos os indígenas que vivem na costa, hoje eles são resultados de etnogênese, né? de surgimento de novas identidades, que por uma questão compreensível, né? No caso de todos nós, eu acho na Europa a mesma coisa, nós também aqui, a gente quer uma ancestralidade, a gente deseja ter um epônimo, se possível, vitorioso, mítico, heróico, né? Que vai ser nosso ancestral, né? E que assim, supostamente, a nossa identidade ela tem muito mais força, né? Então, os indígenas também operam dessa maneira, né? Eles vão se apropriando dos nomes mais antigos, porque assim eles ganham também uma dimensão temporal muito longa, né? E para nós longa, né? Eu acho que para eles tem outra forma de representação isso, né? Então, eu acho que os problemas, né? E os referenciais teóricos, né? Que nós temos no estudo da história indígena, né? No momento que os próprios indígenas se tornam protagonistas dos estudos históricos, né? Eu acho que nem sempre esses referenciais teóricos são bem recebidos, né? Essa crítica, sobretudo, a crítica das fontes, muitas vezes é, é bastante complicado, né, para ser realizado, e opera-se muito uma identificação, né, com os indígenas do passado. Eu dou um exemplo, eu fiz uma excursão com estudantes, entre eles foram estudantes indígenas, e a gente foi para as proximidades de Assunção, né, e Assunção também. Em alguns lugares que a gente chegou, então a gente mostrou quando foram construídas, essa parede foi tão tempo, foram indígenas cário, que falavam guarani, não sei. Aí indígenas que estão junto, em seguida meu avô me falou que nossos parentes realmente ajudaram a construir aqui em Assunção. Então, assim, é muito mais uma narrativa mítica, né? Que é ampliada para acolher esses elementos de estudos históricos, né? Resultado de estudos históricos. Né? Eu acho que já no curso de História, muitas vezes no primeiro ano do curso, é um pouco difícil a gente diferenciar com os estudantes, né, a questão os fatos, o que são os fatos históricos, né, o que a gente diz a história, vamos dizer, né, e o que são os estudos históricos, né, e a narrativa histórica ou o estudo, né, a análise histórica que aí aparece, né, já é um evento difícil, né. Às vezes eu dou o exemplo do enterro, né? Num enterro, né, a gente está vivendo a história, a gente está se despedindo, a gente está
vivendo aí é aquele momento denso, né? É um tempo extremamente denso, né? Que chama muitos outros tempos aí, né? E depois, na distância desse evento, a gente vai, talvez, sei lá, pensar escrever a biografia ou pensar até narrar o que aconteceu nesse dia, do como foi o enterro, né? Aí a gente vai ter várias outras possibilidades, né? Outros gêneros de escrito, né? Eu estou falando da minha experiência, não pretendo de jeito nenhum falar pelas outras experiências em outras partes do Brasil. Eu tenho cada vez me surpreendido mais quando especialmente agora na quarentena, que eu já fiquei em live com indígenas de muitas partes, e eu fico realmente com cuidado para falar, né? Porque eu tenho, é, agora eu estou falando de questões políticas que esse protagonismo coloca para a história, porque às vezes a gente tem que aceitar a posição que o indígena tem, né? Porque ele é um indígena e a maneira em que ele está nesta primeira geração de indígenas, de estudantes indígenas, sei lá, está absorvendo essas referências teóricas, né? Isso é uma coisa, mas isso é o que eu estou dizendo aqui a partir da minha experiência, né? Eu sei que em outras partes do Brasil e aqui também com outros docentes, né, a gente vai ter indígenas que vão entrar vamos dizer, já no duto, né, no caminho, né, da, da, da ciência histórica, né, com esses referenciais teóricos todos, né, isso entra fácil, isso existe, né? Mas eu estou falando assim, como numa entrevista, não fala mais mesmo de mim, né? É, então, aí eu vou dar um outro exemplo. Eu dei aula para indígenas no curso de licenciatura intercultural indígena, e nesse curso, então, por exemplo, eu trabalhei a língua, né? Trabalhei gêneros literários. E eu peguei, os indígenas em geral têm uma visão muito positiva do mito, né? É, é, e daí, então, nós trabalhamos a questão do mito do Jepotá, por exemplo, que não é bem. Tem os mitos que enfatizam o Jepotá, Jepotá seria um desejo profundo que acomete uma pessoa, e esse desejo profundo faz, lhe transforma em animal, ou ela enxerga humanidade no animal e acha que está se relacionando de igual para igual. Só uma terceira personagem na história é que vai enxergar que aquela relação é de desiguais, é de animal com ser humano. Então eu tenho uma história dessa, com a qual se socializam todos os indígenas. Eu quis analisar com eles essa história e eu não consegui, porque eu não pude entrar no mito, eu não pude, não teve a licença para a gente mexer no mito. Isso era tão prescritivo, isso estava aí tão vivo que as pessoas, minhas interlocutoras, faziam parte desse mito, e eu tive que abandonar essa atividade e partir para outra, né? Por quê? Porque a verdade do mito era muito presente, era muito forte, e ela dominava. E com essa certeza eu não tinha espaço para análise, eu não tinha espaço para decodificar isso aí e fazer tipo uma análise literária, vamos dizer, né, numa literatura oral. Então, é um exemplo de como os referenciais teóricos eles eles entram no cenário mítico, como é que os indígenas reagem a isso. Já a gente tem em outros campos, no campo do direito, indígenas que vão dialogar muitíssimo bem, talvez também seja mais fácil, eu não sei, no campo, nos campos de estudos mais técnicos, né, onde as pessoas não vão
necessariamente ter que trabalhar elementos da sua própria socialização, da sua própria mitologia, vamos dizer, né, para para se para desenvolver adiante, né? Então, eu imagino que nós temos aqui uma questão também política. E eu vejo assim, uma questão política para mim é também reconhecer que nada do que eu escrevi, do que eu publiquei, eu poderia ter feito se eu não tivesse a colaboração dos indígenas. Então, isso acho que é uma coisa que entra também no referencial teórico hoje, né? Então, a gente pensa na construção de saber mais colaborativo e a gente procura também escrever e publicar com indígenas. Inclusive, tipo, empoderar os indígenas na escrita para, se no momento não dá, né, fazer junto, mas mais tarde também os próprios indígenas tenham sua autonomia para escrever, né? Que a escrita é um processo muitíssimo longo, né? Que muitas vezes eles não têm como, não tiveram até agora, né? Esse processo sistemático, né? De, de se expressar, né? Através dessa abstração que é a escrita, né? Professora, só esclarecer um pouquinho para o pessoal, né? A gente se conheceu na oportunidade que eu tive de estudar e trabalhar na Universidade Federal da Grande Dourados, onde a professora lecionou por muitos anos, no programa de pós-graduação em História e em outros programas, como a professora falou agora na Faculdade Intercultural Indígena, né? Só esclarecer para o pessoal que Mato Grosso do Sul é um estado com a segunda maior população indígena do Brasil, né? E queria que a professora falasse um pouco como a senhora percebe essa introdução das alunas indígenas, sobretudo as mulheres, né, no ensino superior. Como a professora vê esse papel das intelectuais indígenas? Uhum. Sim, eu acho que existe uma intelectualidade assim orgânica, uma intelectualidade indígena representada pelos xamãs, pelas xamanas, né? Por pessoas que às vezes não são xamãs, porque elas não mexem com o sagrado, né? Com a religião, com os rituais propriamente ditos, né? Mas são como docentes, né? Na, na comunidade indígena, né? Então, esses são, vamos dizer, os intelectuais e as intelectuais reconhecidas, né, nas comunidades indígenas. E agora nós temos na, na universidade, né, muitíssimas mulheres e homens estudando, né, e é de capital importância, né, isso, porque assim como o estudo, a presença de indígenas nas universidades, ela atende a um desafio contemporâneo, né? Ela atende a uma oportunidade que foi aberta para setores da sociedade que antigamente estavam super longe do ensino superior, porque não existia nenhum mecanismo que lhe oportunizasse esse ingresso, né? E os indígenas entraram eram um desses setores, né? E indígenas que estão há muito tempo em contato com a sociedade não indígena, obviamente, têm essa necessidade, porque elas precisam também ocupar esses espaços. Dourados, por exemplo, é dentro da cidade de Dourados, né? A reserva indígena aqui é dentro da cidade de Dourados, são perto de 17 mil indígenas aqui, e eles vivem há muitas décadas, muito mais a cidade do que a mata, né? Então, muito mais a lógica da cidade, a lógica da sociedade ocidental, vamos dizer, do que a lógica de uma familiar, né? Étnico-familiar, né? Então, nesse sentido, para esse relacionamento
com a sociedade não indígena, esses novos e novas intelectuais, né, são muito importantes, né, para eles fazerem valer seus direitos na cidade, né, e seu direito perante a lei, é, é, perante ou fora das suas próprias comunidades, né? Ou seja, eles têm todo o direito de estarem na cidade, se eles querem morar na cidade, eles podem morar na cidade, né? Ou seja, nós temos que pensar que existem diversos vamos dizer, diversas realidades indígenas, né? Então, existem realidades indígenas muito distantes de qualquer ensino formal, seja escola ou colégio, né? Ou ensino superior, pós-graduação, né? Então, esses estão em outra situação, né? Eu não sou a pessoa que iria propor escola para esses indígenas, né? Eu não sou esse tipo de. Eu não tenho esse tipo de visão, vamos dizer, né? Mas como há um número grande de indígenas que já estão em contato há muito tempo, né? E se eles também não se instrumentalizam, se eles também não se formam, né? Para lidar, para ter assim mais para concorrer às oportunidades como os outros, né, não indígenas, né, eles vão ser eternamente deixados para trás, né? Então, nesse sentido, né, eu reconheço o direito, mas eu não acho que a educação superior seja a única meta dos indígenas. Nesse sentido, também acho que existem também exageros, né? Assim como na nossa sociedade, né? Eu acho que todos os problemas da nossa sociedade a gente acaba levando para as sociedades indígenas através das políticas públicas, né? Também, porque na nossa sociedade eu acho que sair da escola para a universidade não deveria ser o único caminho, deveria existir muitas outras oportunidades, né? E para os indígenas também. Agora, todos os indígenas pensam que só universidade, todos os indígenas aqui dos arredores, muitos, né? E também pós-graduação. Então, mas não são as únicas opções, deveria haver mais opções, né? Então, mas eu acho muito oportuno, né? E eu acho que as mulheres têm se destacado também numa crítica, vamos dizer, numa etnocrítica, vamos dizer, né? Porque nós temos nas sociedades indígenas é, uma nós temos uma práticas que não vou dizer culturais, né, mas são práticas muito que empoderam muito os homens e, sobretudo, também submetem as mulheres aos homens e também existe um quadro de violência muito estrutural também, né? É, então, para mexer nessa situação nas comunidades indígenas, é muito importante que as mulheres, as novas intelectuais indígenas, há homens também sensíveis a essa situação, né, que vão levar isso dentro das comunidades e vão também mostrar que com a dependência da comunidade indígena da sociedade não indígena, piorou muitíssimo a situação da mulher e também a questão da violência contra crianças, contra todos e todas que são considerados subalternos, vamos dizer, né? Então, eu acho isso muito importante, né? Esse aspecto, né? É claro que isso vai mexer na cultura, e tem homens que não gostam disso, e estão dizendo que a nossa cultura vai ser destruída porque as mulheres estão dizendo que existe violência doméstica, e Lei Maria da Penha, e os líderes todos vão ser enquadrados, e não sei o quê. Então, isso é uma situação que tem que ser resolvida, né? Mas as mulheres indígenas
E muitos homens, e nós não vamos dizer nunca de que a situação de violência sofrida pelas mulheres nas comunidades indígenas seja uma questão cultural, né? E que deve ser, sei lá, mantido, e por isso, então, toda essa crítica que, em geral, se levanta. Então, isso é um aspecto, né? Mas eu acho que existe uma, eu não sei que metáfora usar, né? Mas vamos dizer, um timbre na voz indígena, né? Que vai qualificar positivamente a fala indígena no contexto da intelectualidade acadêmica, né? É muito interessante, né? Eu acho que enquanto eu mesma agora para responder estou assim, tipo, a gente vai fazendo muito considerando essas coisas, né? Eu tenho essa experiência com os indígenas que eles têm sido fazem as ligações muito oportunas, muito com uma inteligência assim de, de alguém que está vivendo uma outra situação, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu estava numa aula de ciências, na licenciatura intercultural indígena. E eu estava junto com a indígena, que estudava língua comigo, né? Mas eu estava assistindo a aula de ciências porque eu queria saber como é que se dava a aula de ciências dos indígenas, né? Era aula de história da ciência. E daí a professora estava mostrando que tá tudo bem, até Newton, século XVII, aí Descartes, essas coisas todas, né? Até início do XVIII, quase a ciência estava tudo na mão dos religiosos, eram teólogos, eram, que estava explicando, né? E, e daí mostrava, então, a questão do sol, a importância do sol para essa época, né? Que era um dogma da igreja, né? A importância da terra, né? Desculpa, que a gente não poderia, a terra não poderia deixar de ser o centro, né? No século XVI e tudo mais. Quando ela terminou de contar, o indígena tranquilamente disse para ele assim: professora, então nós, Kaiowá, estamos tudo no século XVII, porque tudo que nós dizemos que é nossa ciência, nosso saber, ele é tudo um saber religioso, né? E como é que a gente agora está na universidade, e a universidade surge não sobre esse saber religioso, mas surge sobre um saber que vai, tipo, secularizando o mundo, né? E como é que a gente, então, a nossa ciência não vai ser nada interessante para a universidade? E começou a fazer uma série de perguntas, e exatamente. Ou seja, nós mesmos, na universidade, não damos conta disso, porque nós somos muito severos numa crítica à religião, né? E isso tem sua razão, né? Mas a religião existe e muitos saberes e muitas pessoas na universidade se orientam por isso, né? Qual é o diálogo que a gente estabelece? Aí quando vem o indígena, tipo que a gente pro forma tem que respeitar, quer respeitar, né? E daí a gente cria também uma série de atitudes que não são nada íntegras, né? Então, só um exemplo, né, de uma pergunta que ele colocou lá, era uma pergunta muito importante para muita gente não indígena também, né? Nossa, muito interessante, né, professora? E a questão da interculturalidade, a gente não tem que viver lá na prática, né? Então, não é só a gente dizer forma, mas incluir, né? Não hierarquizar, né? As questões. Exatamente. Mas a minha próxima pergunta vem em relação ao livro da professora Desir El Cuerpo, publicado em 2009, falar um pouquinho né, onde a professora aborda os diferentes aspectos do corpo, né, da corporalidade. Queria que a professora falasse um pouquinho mais sobre a violência contra as mulheres, né, e a questão indígena. A professora já entrou um pouquinho nessa questão, mas Sim. queria que falar um pouquinho mais sobre não só a violência doméstica, familiar, mas a questão da violência obstétrica, que a gente sabe que foi muito denunciada aí na região da Grande Dourados, em relação aos indígenas. Viu,
Cláudia, se quando eu estiver falando longo, tu pode me interromper qualquer hora, tá? E eu não sei, as outras pessoas estão só assistindo, né? Mas se elas também quiserem, sei lá, pedir esclarecimento, ou porque eu também não sou assim, eu não sei, mas eu acho que eu perdi um pouco essa capacidade de falar espontaneamente. Eu não tenho nada escrito aqui, eu só li tuas perguntas, né? Mas vamos lá, decir el cuerpo. Mas Então, tá ótimo, professora, pode seguir assim, tá ótimo. tá bom, que bom, obrigada. Então, Decir el Cuerpo, ele surge 10 anos depois de eu ter começado em, ali, 11 anos depois, né, em 89, eu fui professora visitante em Maringá e eu comecei a fazer, a classificar todas as expressões que informavam sobre a cultura indígena na língua indígena, nessa fonte do século XVII que eu falei, e eu tinha em mente fazer assim, tipo, ai, meu Deus, que coisa de juventude, né, que eu tinha. Eu queria escrever uma grande enciclopédia, assim, né, e daí eu fiz tenho um sumário de umas 40 páginas, né, que assim eu distribuiria todas esses cacos, né? Eu digo assim, né? Comparando com a arqueologia, né? Essas falas, né? Esses retalhos de dizeres, né? Que estão nesses documentos, né? Em vários tópicos e cobriria com isso tipo um manual etnográfico, né? Tá. É imenso e eu não vou terminar, não vou conseguir, né? Mas assim eu disse uma vez, eu disse bem, mas alguma coisa sobre o corpo vou fazer. E daí eu comecei então com esse aí. E é claro, né? A gente trabalha a parte da anatomia, da fisiologia, né? E comparando um pouco também com a medicina da época, no conhecimento que se tinha na época. E, claro, nós temos um capítulo que eu mais gosto desse livro, o capítulo 10, onde eu trabalho as idades da vida, né? Que em espanhol virou Las Edades de la Vida, né? Que eu tomo, então, uma etnografia escrita por um capuchinho francês sobre o Tupinambá, e ele chamou essa etnografia de As Idades da Vida, mostrando desde a gravidez, então, como é que as indígenas se comportavam. E eu tentei organizar os dados que eu tinha por aí, né? E é muito interessante, é muito prazeroso para mim trabalhar essa fonte e, e ir tipo que também de alguma forma facilitando o contato com essa fonte tão importante, né, para pessoas que não têm acesso pela língua, né? E daí me coloco um pouco como tradutora daí, né? Então, quando você me pergunta, sobretudo a questão erótico, sexual, reprodutivo, né? Aí, então, eu menciono um primeiro trabalhinho com o qual eu entrei para o mestrado em História na Unicinos. Então, eu escrevi um artigo sobre expressões do erotismo e da sexualidade guarani, que eu entrei assim nessa fonte procurando assim. E meu professor era um jesuíta, né? E o meu professor diz assim para mim: mas por que um jesuíta iria se interessar por isso, né? Porque um jesuíta que escreveu, né, essa fonte. E aí eu disse assim: tudo bem, talvez ele não tenha razão, mas talvez também ele tenha, né? Porque a gente sabe que os mandamentos que orientam um pouco a confissão, né, católica, na época muito importante, pós-concílio de Trento e tudo, né? Então, nós temos várias perguntas do âmbito da sexualidade, especialmente para mulheres, né, do erotismo, né, e tudo. Então, eu imaginei, é claro que um jesuíta ia perguntar isso para os indígenas, né, para as indígenas, sobretudo, né, da sua prática erótico-sexual, porque ele tinha isso como pecado, e eu acertei. E o meu professor gostou muito do artigo, né? Me pediu para apresentar em alguns lugares, e ele virou um capítulo deste livro muito mais tarde, né? Então, assim, a gente tem que ter em mente que
esses missionários, né, eles vão trabalhar a língua também em função da sua necessidade. Temos que nos imaginar que boa parte do seu ministério, esse missionário passa no confessionário, né? E na confissão, eu também fui uma pessoa católica que se confessou e eu sei como é que é a confissão. O padre vai perguntar pela masturbação, vai perguntar pela relação sexual, né, pelas carícias muito excessivas, né, com o namorado, com o amiguinho, essas coisas. Então, eu sabia isso como seria. Então, se ele precisava perguntar isso para os indígenas, ele deve ter, então, sabido perguntar na língua dele, né, delas, né. Então, realmente existem muitíssimas perguntas, né, e as respostas ele também já dá um pouco, né? Tipo, se ela dizer isto é por causa disso, ela orienta os outros que vão depois aprender a língua através da cartilha dele, né? Cartilha entre aspas, né? Então, aqui a gente vai encontrar, por exemplo, também para a formação, né, das palavras, né? Eu preciso numa cultura indígena que não tinha vamos dizer, substantivos para não tinha substantivos para fornicação, para adultério, para várias outras palavras, né, desse campo. Então ele tinha que inventar. E para ele inventar essas palavras, ele vai usar a própria palavra mulher. Então, daí a gente já entra, né, no machismo super arraigado no pensamento latino, né, que era o pensamento desses jesuítas todos, né, e também do próprio latim e do português e do espanhol e do italiano, né. Então, é muito interessante que para ele formar a palavra eh, adultério, ele vai usar a palavra mulher, ele não vai usar a palavra homem. E para ele falar, vamos supor, de virtuoso, um ser virtuoso, ele vai usar a palavra homem. Mas o latim também usou. E o português também usou, né? Então, quando a gente tem virtude, vem de vir viris, que é homem em latim, né? Então, a gente vê essa lógica de formação conceitual do latim, por exemplo, ele vai operar da mesma maneira na língua indígena. Então, isso eu acho que é uma violação da língua, né? É uma coisa simbólica muito forte, né? No caso das mulheres, então, nós não podemos esquecer que estamos no século XVII, uma desconfiança muito forte na América também, né? Começa na Europa, mas na América também, das mulheres, né? De serem bruxas, de serem e da sua sanha de corromper os homens, né? Então, nós temos daí muitíssimas perguntas na confissão, né? Nesse tipo, e, e nós vamos ter, então, uma, uma, vamos dizer, nós vamos ter uma série de ordenamentos, não sei como dizer, uma série de prescrições mesmo, né, para as mulheres, né? Então, para elas se livrarem desse pecado e tudo mais, né? Com relação a essa pergunta aqui, com relação a questão da violência doméstica, não tenho nada na história, lá nos documentos antigos, né? Não, era uma violência, assim, eu acho que o próprio jesuíta tinha uma disciplina muito forte que garantia uma determinada ordem, e daí era sobre todo o mundo, né? E os homens eram espancados, as mulheres também, né? Existia uma rigidez muito grande, muito litúrgica, né? Se a gente vai para hoje, né? Então, nesse mesmo livro, então, eu trabalhei assim. Eu apresento no corpo do livro, então, eu apresento o documento e vou comentando. E no rodapé, que tem
mesma densidade do corpo do livro, então eu vou trabalhando o atual, os dados atuais, né? Então, aí a gente tem, por exemplo, um documento. No documento eu vou ter duas palavras para aborto, por exemplo, né? Eu tenho a palavra membquá, como se fosse que membquá seria o aborto natural, vamos dizer, né? E o outro seria o membjuká, que seria matar criança, né? Então, nós temos lá, já está distinguido, e o missionário vai dar, então, a sua distinção muito clara, né? E vai ter as penas e tudo mais, né? E vão ter também as questões que existem certas mulheres que, que sabem como matar a criança no ventre, né? E, e fazer ele interromper a gravidez, né? E então tem as perguntas para quando ele pergunta para a mulher, você abortou? E a mulher dizer que sim, aí ele vai perguntar mais, você causou o aborto, né? Aí a mulher vai dizer não, aí ele vai fazer outra pergunta, aí ele vai ir perguntando mais e mais para ver se em algum momento ela vai dizer sim, né? Porque as perguntas derivam daquela maior, né? Mas então daí vem os castigos para isso, né? É, Aí nós temos, por exemplo, hoje em dia, então, né, na situação que nós conhecemos, né, dos indígenas, eles têm um conhecimento realmente muito grande dos métodos contraceptivos, né, e que incluem o aborto, né? Então, só que tudo ficou muito, muito complicado hoje, porque o corpo das mulheres indígenas ele está totalmente terceirizado para a CESAI, que é a Secretaria Especial de Assistência da Saúde, né? É um biopoder em cima, né? Então, e já são, sei lá, duas gerações, né, de indígenas mulheres indígenas que vão parir só em hospital, né? E muitas daí no auge das cesarianas, né, também muitas vão ganhar de cesarianas, crianças, né? Hoje em dia diminuiu também, né? E enquanto que nas aldeias elas nunca ganharam de cesariana. Claro, né? Então, nós temos o parto, então, ele é bastante denso, é um evento bastante denso que mobiliza as sogras, né, quer dizer, a mãe da moça, a sogra e como as mulheres têm crianças geralmente muito cedo, então também as grandes sogras, né, que seriam, e a grande mãe, né, que seria então a avó e a avó do homem também, né, do marido. E daí os homens também têm seus afazeres relacionados com o parto, né? Tem os cantos, tem a casa que tem que ser feita, né? Tem uma série de coisas, né? Que hoje em dia estão desaparecendo ou desapareceram. Eles existem na memória e existem de uma maneira muito bem concatenada, só que na prática não existe. O que a gente sabe aonde vai parar, né? Então, quase, eu não digo totalmente, porque é difícil isso, né? Mas eu acho que quase todas as crianças indígenas de, sei lá, 20 anos para baixo, né, nasceram em hospitais ou em situações assistidas pela medicina tradicional, convencional, né? E também a morte, né? É outro momento muito importante que também muitos, aqui sim, muito menos, né? Mas muita gente morre em hospital, né? E isso também é um elemento bastante complicado para a autocompreensão, né? Para a autocompreensão das pessoas indígenas da morte como deve ser, né? Então, os dois, eu sempre digo, né? As duas pontas da vida, né?
mais importantes, né, e que dão conta da existência, né, elas que seguram a existência, elas ocorrem fora, né? E no caso da violência sobre o corpo da mulher, vamos dizer, eu acho que uma violência simbólica muito forte é a questão do umbigo e da placenta, né? Que na cultura tradicional, quando nasce o bebê, esse umbigo, essa placenta, eles vão ser enterrados na casa onde a pessoa mora, né? E quando é no hospital, ele é um lixo. E daí, então, hoje, as pessoas mais velhas explicam que toda essa situação que vai de suicídio a um jovem, tipo, não querer nada na vida, né? É, está relacionado com o fato de a sua própria origem, a sua própria placenta estar jogado em algum lixo, né? E não está, não demarca para ele um lugar ao qual ele pertence, né? Então, essa questão da pertença é muito forte, né? E isso é muito bem sempre, de novo, contado e contado e contado, né? A questão da violência obstétrica, não tenho no livro nada sobre isso, mas assim a gente sabe bastante, convive com essas narrativas, né? Uma amiga nossa que eh, chegou a parir, eu acho que no saguão do hospital, porque não aquele protocolo todo para atender no hospital, né? E o pessoal foi fazendo o protocolo e o neném foi nascendo e nasceu e quase cai da maca, né? Então, ela falou que, ela por exemplo, né, me conta que ela sentia que o neném ia nascer, que o neném que ela estava parindo. E daí as pessoas falavam forte com ela para calar a boca, para parar de chorar, para parar de chamar atenção, né? E o neném estava nascendo, né? O neném nasceu nessas condições assim, né? Mas o hospital, eu acho que entre muitos lugares, o hospital entre os lugares de violência, eu acho que o hospital é um lugar de violência simbólica muito forte para os indígenas, porque é para nós também, né? Se a gente não cuida, a gente é totalmente tipo assim, o nosso corpo é terceirizado, os outros dispõem sobre ele no hospital. Então, isso a gente mesmo às vezes não se dá conta, né? E às vezes por comodismo também deixa isso assim, né? Mas eu acho que para o indígena isso é muito forte. Tem uma peça que a Arami fez com a orientadora dela, com a Verônica, não me lembro o sobrenome, mas se chama Arabicobê, onde elas pegam as experiências de indígenas aqui de Dourados, no Mato Grosso, indígenas recém-contactados, né, que foram levados para o hospital, indígenas que não entendiam português, e como elas vão sendo submetidas a esses protocolos, a revelia da sua resistência, né? E, e só depois é que uma enfermeira vai descobrir que a indígena tinha perdido o seu bebê, né? Só depois que ela vai, porque ela não falava a língua, até chegar uma pessoa que estava estudando a língua e conseguia se comunicar e lhe contar, né? E nós temos aqui em Dourados comunidade que está há 100 anos em contato, vamos dizer, progressivo, né, com a sociedade não indígena. Nós temos dificuldade de língua. Muitas mulheres não falam português e vão falar do português só as coisas bem é, vai falar só coisas muito, como se diz, elementares, né? Não conseguem falar sobre seu corpo, né? Sobre sua dor, né? Então, um hospital em Dourados deveria ter, e acho que já tem, no hospital universitário, eu acho que existe uma sala onde os parentes indígenas podem estar com o indígena, mas isso deve se trabalhar urgentemente um protocolo desse, né,
que dê um pouco, que humanize, né, essa relação no hospital.